Agora iniciar a nossa palavra dessa tarde, e o tema é: Eu sou contigo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Eu sou contigo, que diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, este versículo, Isaías 41:10, é um dos versículos mais preferidos e também um dos mais memorizados por aqueles que creem na palavra de Deus. É um versículo muito conhecido, ele está presente sempre na nossa vida, né? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Neste versículo, como em outras passagens bíblicas, vemos a fidelidade de Deus. Deus está dizendo para o seu povo: eu estou contigo, eu sou com você. Mas o que o Senhor revela quando diz: eu sou contigo? O versículo diz: não temas, porque eu sou contigo. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Eu sou contigo. O que está por trás desta frase? O que realmente o Senhor está dizendo para o seu povo quando diz: eu sou contigo? Primeiro, irmãos, o Senhor está dizendo: estou ao seu lado. Estou ao seu lado, estou em vocês. Tá? Estar ao lado do seu povo é típico do Senhor. Deus, o nosso Deus, ele tem duas posturas em relação ao seu povo. Ele está no seu povo e ele está ao lado do seu povo. Lá no livro de João, o Senhor diz: o Espírito que está em vós, que anda com vós, com vocês, ele habitará em vós. Então, Deus, o nosso Deus, ele está dentro do seu povo, ele está no meio do seu povo, ele está na essência do seu povo. A própria construção do templo, aquele templo que Salomão fez, e antes disso a Arca da Aliança, mostra Deus junto com o seu povo, Deus morando com o seu povo. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus tem, é típico do Senhor, estar no seu povo e também estar ao lado do seu povo. O próprio Espírito Santo é paráclito, é advogado, paráclito, aquele que se põe e caminha ao lado. O Espírito Santo, ele se põe sobre o povo de Deus, ele habita no meio do povo. Por exemplo, na igreja, o Espírito Santo, ele reveste todo o corpo, toda a comunidade com a sua presença. Ele habita no seu povo e ele está do lado do seu povo. Então o Espírito Santo é o paráclito, o consolador, o advogado, aquele que se põe ao lado. É o Senhor através do seu Espírito Santo. E em Isaías 41:10, na primeira parte do versículo, eu dividi esse versículo em três partes: a parte A, parte B e a parte C. A parte A é: não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, e por que Deus falou isso? Por que o Senhor falou esta palavra para Israel? Qual o contexto onde o Senhor diz para o seu povo: não temas, porque eu estou contigo? Queridos, você que gosta da palavra, você que quer ser um estudioso da palavra, entenda que a partir do capítulo 40 de Isaías, o profeta está referindo-se ao cativeiro de Israel, de Judá, em Babilônia,
e a chegada de um libertador. Então, quando você estudar o livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40 em diante, você precisa ter essa informação. O livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, o contexto histórico é: o povo estava no cativeiro babilônico, mas Deus estaria levantando um libertador, um homem chamado Ciro, o imperador Ciro, que lideraria duas grandes nações, a Média e a Pérsia. Os medos e persas, liderados por o imperador Ciro, ou rei Ciro, eles iriam atacar a família de Nabucodonosor, eles iriam atacar o Império Babilônico, iria vencer o Império Babilônico, e os medos e persas teriam uma política diferente de Babilônia. Enquanto Babilônia dominou o mundo antigo e tirou as pessoas das suas terras e escravizaram as pessoas na Babilônia, a política dos medos e persas era uma política diferente. Eles dominaram o mundo antigo, mas ao invés de manter as pessoas cativas em Babilônia, eles permitiram que os povos voltassem para suas terras e cultuassem aos seus deuses, mantivessem as suas crenças. O Império Medo e Persa, eles respeitaram um pouco da autonomia de cada nação conquistada por eles. E o Senhor, através do profeta, está dizendo que esse homem que iria surgir, ele ajudaria, ele libertaria Israel, Judá. Ele seria um símbolo de Cristo. Por isso que no 42 fala do servo do Senhor. O servo do Senhor aqui é uma profecia para o Messias. Mas esse servo do Senhor, o Ciro, que era o líder do Império Medo e Persa, ele também foi um símbolo de um servo. Ele serviu ao Senhor, porque através dele foi permitido o retorno de Israel para a sua terra. Foi o templo, foi permitido a Israel que fizesse os seus cultos ao Senhor. Tá certo? Então, esse contexto. Uma grande mudança estaria próxima a acontecer no mundo. Isaías 41 mostra que uma grande mudança estava próxima a acontecer e traria inquietações mundiais. Por fidelidade, o Senhor revela e prepara seu povo para dias difíceis, mas assegura que estaria ao seu lado. Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, Isaías 41, do versículo 1, talvez você não entenda. Eu vou te explicar agora. Olha o que diz em Isaías 41, a partir do versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, e então falem. Cheguemos-nos juntos a juízo. Muitas pessoas leem esse texto e não entendem o que está falando. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como a pragana arrebatada do vento ao seu arco. Eu vou interpretar isso para os irmãos, para que quando você lê Isaías 41, você entender. Queridos, o versículo 1, Deus está falando para os povos, através do profeta. O Senhor está dizendo, calem-se e me ouvem. E o Senhor faz uma pergunta aos povos. Qual de vocês estão sabendo do que vai acontecer? O resumo é isso. Qual de vocês venha para mim e me pergunte o que vai acontecer? Deus está reivindicando
a sua soberania como o único Deus das nações. No versículo 1 diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Chegue-se, então falem, cheguemos juntos a juízo. Ou talvez algumas nações estivesse achando injusto aquele mover daquele império. E o Senhor está dizendo: olha, sou eu que estou trazendo este que vem do Oriente. Quem suscitou do Oriente o justo? Esse justo que vem do Oriente é Ciro, que veio dos medos e persas. É Ciro que vem. Ciro, ele é esse justo que o Senhor traz para perto de si, para libertar e abençoar Israel, para restaurar o culto, para devolver os vasos sagrados que Babilônia levou, para renovar a nação de Israel. Esse é o justo que o Senhor estava suscitando, trazendo do Oriente. E o Senhor está dizendo para as ilhas: calem-se, me ouçam, eu vou dar vitória a este justo. No versículo 3, ele persegue-os e passa em paz, por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Irmãos, vocês gostam muito daquele texto, como eu, Isaías 45. Olha o que diz o versículo 1, Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É esse justo que o Senhor traria, Ciro, para que os propósitos de Deus no seu povo se cumprissem. Deus está trabalhando para que os propósitos dele na sua vida se cumpram. Deus está agindo de todas as fontes, de todos os lados Deus está agindo para que aquilo que é direito seu, para que aquilo que é promessa dele para você aconteça. O Senhor disse: se tardar, espere, porque certamente virá, não tardará. Quando Israel foi levado 70 anos antes para o cativeiro babilônio, Israel nem sabia como seria a sua saída de lá, mas Deus já na sua onisciência já sabia e tinha a chave da vitória. Talvez você está hoje atravessando uma grande prova na sua vida e você não está vendo saída, você acha que é o fim. Deus já tem a chave da vitória. Deus já sabe o que fazer. Deus já sabe quem Ele vai trazer, o que Ele vai fazer para tirar você deste cativeiro, porque Ele é fiel. Agindo Deus, quem impedirá? Então, em Isaías 43, quando diz agindo eu, quem impedirá? Deus está dizendo: eu estou agindo através dos medos e persas. Eu estou agindo através desse imperador, desse rei Ciro. Ele vai ser instrumento meu para cumprir os meus propósitos no meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus levanta um homem, ninguém o derruba. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus, quando levanta um homem, Deus, quando levanta um servo, Deus, quando levanta um ungido, ele não cai. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente olharás e verás a recompensa dos ímpios. Já dizia no Salmo 2, quando as nações se levantam contra o ungido do Senhor, porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam
contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os migalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse Salmo 2 é um salmo messiânico, mas essas palavras se cumpriram em Ciro. Ciro ali simbolizava, o rei Ciro simbolizava o Cristo, era um símbolo do Senhor, e ele teve vitória. O Senhor diz: eu te dou vitória, eu te dou nações, eu te dou as riquezas escondidas nas nações, porque você vai cuidar do meu povo, diz o Senhor. Aquele que protege o povo de Deus, aquele que cuidar de você, aquele que se colocar para abençoar a mim e você, Deus abençoará. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te abençoarem. Quem nos abençoa é abençoado, quem nos amaldiçoa é amaldiçoado, porque nós somos do Senhor. Ciro foi abençoado, o rei Ciro da Média e Pérsia foi abençoado porque ele abençoou o Senhor. Quando ele domina a Babilônia, quando ele vence os reis de Babilônia, quando ele estabelece o seu governo, no primeiro ano, ele escreve um decreto autorizando Israel a voltar para a terra. Aí tem aqueles retorno, o retorno com Zorobabel, que foi aproximadamente 50 mil judeus, que teve autorização para voltar. Depois teve o retorno com Esdras, de uma outra parte. E depois teve um terceiro retorno com Neemias. Tudo começou com um decreto do rei Ciro. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, eu sou contigo. Significa que o Senhor está ao lado. Significa que o Senhor está dentro do seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós somos mais que vencedores. A gente fica preocupado porque a gente é fraco, a gente é pó e cinza, mas Deus está no controle. Todas as coisas cooperarão para a glória de Deus e para o nosso bem. Aleluia! Deus é bom. Então, pastor, o que significa? Qual a interpretação desse eu sou contigo? Eu estou do seu lado. Eu estou em você. Eu estou com você. Aleluia. Deus nunca abandonou seu povo. O Senhor diz: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Aleluia. Há outro entendimento. Essa palavra eu sou contigo tem outro entendimento. O entendimento diz que o Senhor está dizendo: eu sou contigo, eu estou ao seu lado. Eu te escolhi. Deus escolhe a quem o escolhe. Irmãos, Deus, Ele escolhe quem Ele sabe que o escolhe. Deus seria injusto se escolhesse algumas pessoas e rejeitasse outras. Desde o ventre da nossa mãe, Deus sabe se a gente vai escolhê-lo. Como Jacó. Enquanto Esaú era mundano, carnal, Jacó não.
Jacó, ele escolheu Deus. E o Senhor viu essa escolha de Deus em Jacó, lá no ventre. Deus escolhe a quem o escolhe. Se você escolhe o Senhor, Ele te escolhe. Se você rejeita o Senhor, Ele te rejeita. Então, continuando aqui em Isaías 41, no versículo 4, quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu sou o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Viram quem? Viram o rei Ciro. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Quem falou isso, irmãos? Foram os idólatras. Diante daquela chegada de um novo acontecimento mundial, as pessoas, os idólatras, as nações que acreditavam nos seus ídolos, estavam um ajudando o outro, buscando nos seus ídolos, nas suas imagens de escultura, proteção diante daquela guerra que estava às portas de acontecer. A gente usa esse texto para enfatizar a amizade entre irmãos, mas esse texto, esse um ao outro ajudou, são idólatras que estavam se unindo para confeccionar a imagem dos seus deuses em busca de proteção. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou ourives. Artífice que? Os artistas, os escultores de objetos de ouro, de prata ou de madeira ou de pedra. E o artífice animou ourives. E o que alisa com martelo ou que bate na sarfa, dizendo a coisa soldada, boa é. Qual é a coisa soldada? Os ídolos. Então com pregos o firma. Firma o seu ídolo numa parede, para que não venha mover-se. Aí o Senhor está dizendo: meu povo, enquanto eles estão buscando proteção nos seus deuses, nos seus ídolos de madeira, de prata, de ouro, de bronze, o Senhor fala para o seu povo, versículo 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes. Aqui, mais excelentes, aqui eu pesquisei essa palavra, dos lugares distantes. O Senhor está dizendo: eu fui buscar vocês nos lugares distantes da terra. Ninguém via vocês, eu fui buscar vocês. E disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou contigo, o Senhor está dizendo, eu estou ao seu lado, eu estou dentro de vocês, eu habito no meio da nação, eu habito na sua vida. Eu te escolhi, porque eu sei que você me escolheu. Eu te escolhi porque o seu coração diz que você está aberto para mim. Deus escolhe quem o escolhe. Na sua onisciência, o Senhor soube que a descendência de Abraão o serviria. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Diante das revelações, o Senhor lembra a Israel que ele fora escolhido e não haveria razão para temer. Irmãos, tem pessoas que acham que o Senhor é bobo. Às vezes, irmãos, a gente tem mais receio do inimigo do que de Deus. Irmãos, Deus não é bobo, coisa nenhuma, irmãos. Bobo é o diabo. Bobo é o mundo, é o ímpio. Deus não dá ponto sem nó. Deus, o Senhor é homem de guerra.
Ele é estrategista. Ele não perde uma batalha. O Senhor não sofre uma derrota. Deus não se finge de morto para vencer. Deus morre para vencer. Ele nunca perde. O diabo nunca venceu Jesus e nunca vencerá. O mal nunca vencerá o bem. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas derrotas são vitórias aos olhos de Deus. E as nossas vitórias são glórias para o seu nome, em nome de Jesus. Deus não é bobo. Não tema o que esse povo teme. Ao Senhor dos exércitos, santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Nós somos uma geração de crentes que tem medo de demônio, tem medo de diabo, tem medo de espírito maligno, tem medo de feitiçaria, tem medo de bruxaria. Tema o Senhor, porque só Ele é digno temor. Não temeis. Tema o Senhor. Os homens só podem matar, mas não pode dar a condenação eterna. Tema o Senhor. Nós precisamos levantar uma geração de corajosos, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Qual o significado de eu sou contigo? Eu estou do seu lado. Eu te escolhi. E agora, quando o Senhor diz eu sou contigo, eu luto com e por você. Eu sou contigo, eu luto por você. Eu luto com você e eu luto por você. Deus luta por nós. Analise na Bíblia, é Deus que peleja as nossas guerras. Irmãos, a maioria das nossas lutas, Deus não quer que a gente se meta. Diz assim, minha é a vingança. Ele vinga, ele se vinga. Irmãos, aquele que te ferir, Deus vai ferir. Aquele que te tocar, Deus vai tocar. Deus é homem de guerra. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor diz, somente com teus olhos olharás. Deus não é bobo não, Jesus não é bobo não, irmãos. Tem muita gente achando aí que Jesus é bobo, Jesus é cordeiro para sacrifício da vitória, mas ele é leão da tribo de Judá. O Senhor sabe o que está fazendo. Todos os acontecimentos no Brasil e no mundo estão sendo supervisionados pelo Todo-Poderoso. A vitória é dele. Ele já escreveu a vitória. Irmãos, já foi assinada a vitória. O Senhor não vai conquistar a vitória. Ele já conquistou a vitória. Ele diz o seguinte, eu venci o mundo. O Senhor já venceu. Ele não vai vencer. Ele já venceu. O Senhor entra no campeonato já campeão. Ele já entrou campeão. Ele já é campeão. E o Senhor está dizendo, eu luto com você. Eu luto por você. Isaías 41:10 diz, eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento. Com a destra da minha justiça. Com a minha mão direita justa. Irmãos, a destra, o lado direito, não é discriminação aos canhotos. Não pense que Deus discrimina os canhotos. Domina no mundo pessoas mais destras do que canhotas. Não é isso? Há mais pessoas destras que usam o lado direito do que canhotas. É uma honra ser canhoto. O canhoto é o lado do coração. Mas Deus assim, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pode ter dois sentidos aqui. Ou eu te coloco na minha direita, que é lugar de honra. Direita é lugar de honra. Direita é lugar de confiança. Porque na direita que os homens moviam, eu coloco você na direita. Se eu colocar o inimigo à direita, eu perco a agilidade de mover para atacá-lo. Então, colocar-se à direita, Jesus assenta-se à direita de Deus Pai. Eu te sustento com a destra da minha justiça, com a minha mão direita. Eu te coloco de honra,
porque eu confio em você, você é meu escolhido, e eu com a minha mão direita, a minha destra, que a destra também é símbolo de ação, de guerra, de luta, de manuseio, eu ajo por você. Quando meus filhos eram crianças, e quando eles mereciam as palmadas, eu não batia neles com a mão direita. Não os batia. Nunca usei o meus filhos. Né? Só uma vez que eu usei a sandália havaiana e depois até me arrependi. Mas eu nunca dei uma palmada nos meus filhos. Por quê? Porque é a mão mais pesada. É a mão onde eu tenho mais habilidade, mais força. Eu sempre corrigi meus filhos quando criança com a mão esquerda, porque é uma mão mais leve, uma mão que não tinha muita força. Sabe que eu fazia isso? Para eu não exagerar nas palmadas. Deus, quando Ele age em nosso favor, Ele age com a mão direita. Porque Ele é fiel. Mas é capaz dele, quando nos punir, Ele punir com a mão esquerda, para não exagerar no castigo. Deus é maravilhoso. Diante do conflito entre Babilônia, Média e Pérsia, o Senhor assegura proteger seu povo. E caso alguém se levantasse contra Israel, seria envergonhados, confundidos, se tornariam em nada e pereceriam. Isaías 41:11, olha o que diz. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te prepararei trilho novo, que tem dentes agudos, e os montes criarás e moerás, e os outeiros tornarás como folhelho. O Senhor diz, eu vou te ajudar, eu vou lutar por você, e ao invés de você ficar preocupado com o que vai acontecer, eu vou fazer de vocês um povo forte. Hoje vocês é um bichinho fraco, hoje vocês é um povozinho, mas eu vou fazer de vocês um povo forte, um trilho novo com dentes apontados, como um arado que vai passar sobre as montanhas e destruir as terras, as montanhas. Eu vou fazer de vocês um povo forte, meu povo. Não temas, porque eu sou contigo. O quarto entendimento para o termo eu sou contigo é eu te levarei à tua terra. Eu sou contigo, eu vou tirar você dessa. Eu sou contigo, eu vou mudar a sua história. No versículo 17 fala sobre isso. Irmãos, além de assegurar proteção e luta pelo povo, o Senhor também revela retorno, renovo e prosperidade na volta à terra de Israel. Isaías 41:17 diz: os aflitos e necessitados buscam águas e não há. E a sua língua se seca de sede. O Senhor está descrevendo o sofrimento do seu povo em Babilônia. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Aí está dizendo, quando eu levá-los para Canaã, quando eu os levá-los para
a terra deles. Eu vou fazer brotar água até no deserto. Eu vou fazer com que eles plantem no deserto e colham. Irmãos, essa profecia se cumpriu. Hoje Israel, o atual Israel, planta no deserto e colhe. Israel é um país pequeno, mas uma qualidade de vida invejável. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porém no ermo, um deserto, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, plantas daquela região, para que todos vejam. Memorize esse texto. Memorize. Isaías 41, versículo 20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Aleluia. Para que todos vejam que foi Deus que fez. Por fim, o Senhor está dizendo para Israel, eu sou contigo. Porque o Senhor está dizendo para o seu povo, está vindo algo que as ilhas não sabem, as nações não sabem, os seus deuses não sabem. Mas eu sou o primeiro, porque eu sei. Eu sou o primeiro para avisar a Israel. Irmãos, Deus não faz coisa alguma na terra sem antes avisar os seus profetas. Deus nos protege do perigo. Deus faz com que nós tenhamos da parte dele informações antecipadas de acontecimentos no mundo. A Bíblia diz que o segredo do Senhor são para os que o temem. Das pessoas que me assistem, há pessoas que concordam comigo que Deus já falou para você muitas coisas que ia acontecer e por causa disso Deus te deu livramento. Deus deu livramento a muitos servos dele nessa pandemia. Deus deu muito livramento. Eu creio que os filhos de Deus, aqueles que buscam o Senhor nessa nação ou em outra nação, não estão passando por essa pandemia com tanta dificuldade como outros estão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus fala para o seu povo. Ou ele fala de uma forma direta, ou ele age de uma forma, ele age de uma maneira para que você não dê aquele passo para não ter prejuízo. Eu tenho certeza que antes de março, irmãos e irmãs que iriam fazer investimentos altos, financeiramente falando, Deus não deixou. Sabe por que Deus não deixou? Porque Deus queria que você guardasse a sua renda para passar com tranquilidade esse período de isolamento. Quem busca tem a revelação do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. O Senhor está falando para as nações e para os seus falsos deuses. Tragam e anunciemos-nos as coisas que hão de acontecer. O Senhor está dizendo, e aí vocês de nações? E aí vocês que creem nos falsos deuses, nos ídolos? Diga o que vai acontecer. Tragam e anunciem-nos
as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas. O Senhor está dizendo para eles, vocês nem sabem os acontecimentos do passado, quanto mais o futuro. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir. Essa palavra o Senhor está direcionando às nações pagãs, para que saibamos quem sois deuses. Ou fazei o bem, ou fazei o mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. O Senhor está falando para os ídolos das nações pagãs. A abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, falando de novo de Ciro, do rei Ciro, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, o espisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber? Ou desde antes, para que digamos, justo é? Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão. E a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes conselheiro algum havia, a quem perguntasse ou quem me respondesse palavra. Eis que todos são vaidades, uma referência aos ídolos. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e confusão. Aleluia! Vento e confusão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou contigo, porque eu estou do seu lado. Eu sou contigo. Eu sou contigo, porque eu te escolhi. Eu sou contigo, porque eu te escolhi. Eu sou contigo, porque eu luto com e por você. Eu sou contigo, e por isso eu te levarei de volta à terra que você sonha. Eu sou contigo, e por isso você será o primeiro a saber do que vai acontecer. Que Deus abençoe a você. E que esta palavra renove a sua fé no Senhor. Escolha servir ao Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro servo do Senhor, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 42. O rei Ciro, que foi instrumento de Deus e abençoou o povo, era apenas um símbolo do verdadeiro libertador e Senhor de toda a terra. O nome dele é Jesus, a quem eu sirvo, a quem eu reverencio, a quem eu entreguei a minha vida. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa tarde e que essa palavra abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Faça o maior número de compartilhamento. Fale desta palavra para a sua família. Diga para a sua família que você recebeu uma palavra de Deus abençoadora. Leve essa palavra para que muita gente assista. Para que muitas sejam abençoadas. Para que Jesus seja glorificado. E para que muita gente possa ouvir uma palavra de Deus através do meu ministério. Eu só quero glorificar Jesus. Eu só quero ensinar ao povo a palavra do Senhor. Boa tarde, até domingo, em nome de Jesus. Tchau!